O assunto é o abandono de um bebê na cidade de Campinas. A Guarda Municipal foi acionada por uma mulher que encontrou o bebê do sexo masculino no estacionamento de uma igreja que fica ali na Vila Industrial, aqui região central da cidade, né? Quem tem os detalhes dessa história pra gente é a Cassiene, se eu não estiver enganada, e é ela quem conta pra gente. Você vai entender na reportagem a seguir. Foi com essa roupinha e nesse cobertor que o recém-nascido foi abandonado dentro do estacionamento de uma igreja. Por volta das 9h30 da noite, duas pessoas que estavam próximas da portaria ouviram um chorinho. Estava na porta e, de repente, eu e mais uma missionária escutamos um choro de uma criança. E não estava como se fosse um choro abafado, se estivesse dentro de algo, de carro, de casa. Assim que ela foi lá ver, ela já chegou e trouxe o nenenzinho no colo. Aí eu fui ver se tinha mais algum pertence, algumas coisas. Tinha mais uma sacola com algumas roupas, fraldas e um lenço umedecido lá na frente. Aí, logo em seguida, levamos lá para os pastores para ver qual poderia ser a situação também. Já era tarde da noite também, a partir de umas 9h30 da noite, mais ou menos. E já não tinha mais ninguém na rua. E o único local que estava aberto ali naquela rua era somente a igreja. Bem na frente, encostado na parede, praticamente. Ainda durante a noite, o bebê foi para casa de um membro da igreja. Lá ele recebeu roupas novas, tomou banho e foi até amamentado. Milena conta que tomou essa decisão para tirar a criança daquela situação de vulnerabilidade. Estava sujo, né, no chão por causa do frio da situação, né? Devido ao horário, a repercussão, que algumas pessoas estavam ali presentes ainda, né, dentro da igreja, né? Aí decidimos trazer para casa. A gente chegou a fazer compra de fralda, leite, mamadeira, chupeta, algumas roupas, coberta, né? Foram tudo comprado ontem à noite para poder trazer ele para cá, tá? Aí, o restante das coisas a gente ia conseguir hoje. Já conseguimos algumas doações de roupa, de fralda, de leite, para poder dar continuidade, se caso, né, a justiça liberasse para ficar com a gente, né? Aí, só que não funciona assim, né? Aí existe toda uma fila, é o Conselho Tutelar que dá continuidade a esse processo. Somente no dia seguinte, a Guarda Municipal foi acionada. O que cabe à Guarda Municipal, nós fomos até o local, qualificamos essa senhora que acolheu a criança, conduzimos a criança até a maternidade, onde ficou aos cuidados da pediatra, dos enfermeiros. Peso, aparência da criança é de uma criança saudável, graças a Deus. Seguimos agora para o 3º DP para fazer o boletim de ocorrência e aí fica a cargo do Conselho Tutelar das devidas da criança. O menino foi levado para a maternidade de Campinas, onde passou por alguns exames e segue internado em observação. E ele será acompanhado pelo Conselho Tutelar. O caso foi apresentado no 3º Distrito Policial e foi registrado como abandono de incapaz no 1º Distrito Policial de Campinas. E ainda sobre esse caso, a Polícia Civil de Campinas informou que instaurou inquérito para investigar o abandono. A equipe do 1º DP vai analisar, inclusive, imagens de câmeras de segurança que mostram a movimentação na rua onde fica o templo religioso. A gente vai acionar o Mário Gregório, que traz as atualizações desse caso para a gente. Oi, Mário, bom dia. Está ali em frente, inclusive, ao 1º Distrito Policial de Campinas. Mário, conta para a gente quais são as novidades envolvendo esse caso. Exatamente, Ju. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A Cassiene trouxe aí essa reportagem completa, já contando como que foi de fato o encontro, não é, desse recém-nascido que havia sido abandonado na Vila Industrial, no estacionamento dessa igreja. E a novidade, Ju, é que surgiram aí imagens de câmeras de segurança de um imóvel que fica
lá nas proximidades dessa igreja e essas câmeras registraram exatamente o momento em que duas mulheres estão passando ali por essa rua na Vila Industrial. A gente está claro aí com essas imagens, então, essas mulheres elas estão caminhando, uma delas está com o bebê nos braços e depois, Ju, logo instantes depois ali dessa caminhada das duas mulheres, elas entram exatamente no estacionamento da igreja. É nesse momento que elas abandonam ali essa criança, esse recém-nascido que tem aí entre 7 e 10 dias de vida e logo depois elas saem tranquilamente como se nada tivesse acontecido e elas continuam caminhando ali pela rua da Vila Industrial. O choro dessa criança, o choro desse bebê chamou a atenção das pessoas que estavam nessa igreja. Então a gente tem uma outra imagem aí que mostra duas pessoas saindo dessa igreja. Inclusive uma delas é a missionária que resgatou exatamente essa criança. Ela sai da igreja, ela observa para tentar identificar o que estava acontecendo por ali, de onde vinha o choro. Ela então percebe que vinha do estacionamento, ela vai até lá e nesse momento ela encontra então esse recém-nascido que estava ali abandonado no estacionamento ao lado dessa igreja. Então agora, Ju, essas imagens elas vão ser remetidas para a investigação, não é, dos policiais civis aqui do 1º Distrito Policial de Campinas, onde a investigação vai acontecer. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, mas logo depois a investigação já foi remetida aqui para o 1º DP. Inclusive eu tentei conversar há pouco com o delegado, com a equipe também da investigação aqui do 1º DP, eles falaram que a orientação é a gente procurar assessoria de imprensa. A gente já fez isso, então agora a gente está no aguardo para saber se essas imagens já estão aqui também com os policiais civis. Elas, sem dúvida nenhuma, vão ser fundamentais ao longo desse inquérito policial que apura exatamente quem são essas mulheres, se essa criança é filho de alguma delas ou então como que elas tiveram acesso a esse recém-nascido e, nesse caso, quem seriam aí os pais da criança, exatamente para a investigação responder todas essas perguntas e fechar todas as pontas desse trabalho que ainda está bem inicial, né, João? Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando essa investigação do 1º Distrito Policial. Como a Cassiane trouxe aí na matéria também, esse bebê ele foi levado até a maternidade de Campinas. Ao longo da noite, quando ele foi encontrado, ele ficou ali sob os cuidados de membros dessa igreja. No dia seguinte, esses membros ligaram para a Guarda Municipal para falar tudo o que havia acontecido. A Guarda Municipal foi até lá, buscou essa criança e levou esse bebê, esse recém-nascido, até a maternidade de Campinas, que fica aqui também na região central. Aparentemente o bebê estava saudável ali, não apresentava nenhum ferimento, não apresentava sinais de desnutrição, mas ele segue ali sob os cuidados médicos da maternidade de Campinas. A gente torce para que ele fique bem, não é, Ju? E que a polícia também consiga, de fato, elucidar todo esse caso, trazer essas respostas que são importantes para a gente entender melhor tudo que aconteceu e por que essa criança foi abandonada. Claro, nada vai justificar, não é? Mas já fica aí essa informação e, claro, o desejo de todo mundo para que esse caso seja elucidado e que haja a responsabilização exatamente para quem tenha aí, de fato, essa responsabilização, essa responsabilidade em meio a tudo isso, né, Ju? Com certeza, Mário. Muito obrigada pelas suas informações, por essa atualização. A gente sabe, como o Mário mesmo falou, que o que mais importa nesse momento é a integridade e a saúde dessa criança, desse bebezinho, né? O que a gente mais se preocupa. O Mário citou que nós tivemos a orientação de procurar informações pela assessoria de comunicação, nossa produção fez isso e o nosso e-mail foi respondido dizendo que essas imagens sim estão sendo analisadas e, é claro, as investigações continuam. A gente vai certamente repercutir esse assunto ao longo da nossa programação, no Alerta, no Tá No Ar Campinas, no RF News também. Então fique com a gente porque ao longo do dia
terão possivelmente aí novas notícias, nem atualizações de fato sobre esse caso, que sempre choca a gente, né? Quando envolve uma criança, um abandono da forma como ocorreu. Então a gente está em cima dessa notícia. Mário, inclusive, continua ali na delegacia, em frente ao 1º DP, o 1º Distrito Policial de Campinas, a qualquer momento, porque o delegado também pode, a polícia pode decidir se pronunciar também a qualquer momento. A nossa equipe está a postos para trazer para você em primeira mão todas essas novidades.